governo tem pressa para aprovar a reforma trabalhista no Senado. Regulamentação do Uber está na mira dos senadores. E novo presidente da Comissão Mista de Orçamento deve ser eleito na semana que vem. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Aprovada pela Câmara, a reforma trabalhista agora será analisada pelos senadores. O tema está longe de ter unanimidade na Casa e a expectativa é que o governo encontre resistência para aprovar o texto, que passou pelos deputados. Temos que libertar o trabalhador. Agora o desafio está nas mãos dos senadores e os debates já começaram. É uma reforma para o setor patronal e um golpe sob medida contra os trabalhadores, especialmente os mais pobres. Nós temos mais de 40 milhões de pessoas hoje que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão. Esta é a realidade. O projeto aprovado pela Câmara prevê que patrões e empregados podem fazer acordos por meio de seus sindicatos, mesmo contrariando a lei. Entre os pontos que podem ser negociados estão a jornada de trabalho, o banco de horas e a troca do dia do feriado. As férias podem ser divididas em até 3 períodos, desde que um deles não seja menor que 14 dias. O trabalhador demitido não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. Cria o trabalho remoto, no qual o trabalhador pode exercer sua atividade em casa. Também prevê o trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador. Ele será remunerado por hora. Permite que mulheres grávidas ou amamentando trabalhem em ambientes com condições insalubres, a não ser que apresentem atestado médico. Mas o texto deixa claro que alguns direitos são inegociáveis, como fundo de garantia, férias proporcionais, 13º e o salário mínimo. Mesmo assim, a reforma trabalhista, junto com a da Previdência, se tornou motivo de protestos. E alguns senadores já admitem que ela precisa ser alterada aqui no Senado. A reforma retira direitos e, se retira direitos, é injusta, ponto. Ela rebaixa os salários, é sua consequência mais imediata e perversa. Ela pretende deixar o trabalhador sem defesa, condenado a aceitar acordos que reduzem a remuneração, suprimem reajustes e revogam garantias no emprego. E por isso não acredito que a reforma passe aqui no Senado Federal da forma que vem da Câmara dos Deputados. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. É ele que tem que se libertar, ser libertado deste grave sistema que eu diria impõe ao trabalhador uma tutela. O entendimento da liderança do governo é no sentido de que será mais produtivo ouvirmos depoimentos e manifestações e análise da matéria nas comissões técnicas para depois ela ser debatida e votada no plenário. Isso tudo vai demorar de 2, no máximo 3 semanas de atividades para então termos a matéria definitivamente votada. Uber, Cabify, Televo, Easy Táxi, 99 táxis. Chegou ao Senado o projeto para regulamentar os aplicativos de transporte. A matéria saiu da Câmara sem chegar a um meio termo entre os interesses dos condutores tradicionais e os motoristas que usam os aplicativos de celular. Agora, a proposta será debatida junto com outros projetos para organizar o serviço. Fonte de renda para mais de 600 mil motoristas. Esse tipo de plataforma, o que faz? Ela faz com que o carro acabe podendo gerar renda. Dor de cabeça para 600 mil taxistas. A renda do taxista caiu em média de 60%. O desafio do Congresso é regulamentar os serviços de transporte por aplicativo de celular e pacificar esse mercado. O texto aprovado na Câmara deixa para as prefeituras a tarefa de regulamentar o transporte individual por aplicativos, mas já antecipa algumas regras como licença, pagamento de impostos, previdência e seguro contra acidentes para os passageiros.
A grande polêmica é que o projeto considera esse tipo de transporte como um serviço público, sujeito a taxas e a um controle mais rígido por parte do governo. Vai impedir que haja um número ilimitado de motoristas e, portanto, que se garanta uma concorrência dentro de um certo padrão. Você vai transformar esses aplicativos hoje que prestam serviço à população em produtos similares ao do táxi. Se essa lei fosse sancionada hoje, estaria interrompida a prestação de serviço nas cidades brasileiras para os aplicativos de transporte. Os taxistas comemoraram. Como estava, não poderia ficar. Uma parte tinha muitos requisitos a cumprir, a outra parte era livre e não tinha requisito algum para cumprir. Mas as empresas de aplicativos de transporte são contra a regulação como serviço público. Ao tratar ele como público, ele traz várias dúvidas e riscos para o modelo de negócio nosso, como, por exemplo, o limite de carros, preços fixos e serem tratados como carros de aluguéis, carros de placa vermelha. Você tem o tipo de serviço, de transporte público individual, que é o táxi, você tem o transporte privado individual. O que a gente vê é que faz sentido ter esses dois tipos de serviço na cidade. O projeto da Câmara agora está no Senado, onde deve se juntar a mais 2 propostas de senadores para regular o transporte individual por aplicativos. O texto do senador Lazier Martins considera os aplicativos transporte privado. As prefeituras devem montar um cadastro das empresas e motoristas e fiscalizar requisitos de segurança, conforto, higiene e qualidade. Prevê ainda que a empresa e o condutor são responsáveis em caso de danos contra o passageiro. O projeto do senador Ricardo Ferraço também entende o serviço como privado, mas exige que os motoristas sejam microempreendedores individuais. Ela é inteligente, uma vez que ela estimula ainda mais e eu posso dizer que ela consolida o que é realmente o modelo fiscal. Entre os senadores, a polêmica promete continuar. Os aplicativos, o Uber, veio para aumentar a concorrência. Cabe aos táxis melhorarem a qualidade do serviço que oferecem, reduzir os preços. Essa concorrência deve ser uma concorrência razoável, deve se dar em níveis de mínima equidade. Por isso eu acho que é importante regulamentar o Uber e dar a ele algumas obrigações. Vai ser difícil barrar o Uber. Vamos proteger os taxistas com redução dos impostos, com benefícios especiais para ele e com reciclagem, para que ao longo do tempo eles se preparem para outras profissões. E a pressão de taxistas e empresas de aplicativos também deve continuar. A gente vai fazer basicamente o que a gente costuma fazer, que é conversar, debater e mostrar os benefícios que a plataforma pode trazer para as pessoas. Transportar passageiro é uma coisa séria, é uma profissão que no mínimo tem que ser regulamentada, tem que ser fiscalizado pelo Estado. Os senadores aprovaram hoje novos embaixadores para representar o Brasil em países do Oriente Médio e da América do Sul. O diplomata Carlos Sérgio Sobral Duarte vai para o Chile e Fernando Luiz Lemos Igreja para os Emirados Árabes Unidos. Outra indicação do Poder Executivo é a de Francisval Dias Mendes para uma diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. O advogado recebeu 46 votos favoráveis, 5 a mais que o mínimo necessário. Os senadores também validaram um acordo assinado há 7 anos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É o acordo sobre o aquífero Guarani, uma gigantesca região de águas subterrâneas entre os 4 países. A relatora no Senado foi Ana Amélia. Ela explica que a principal meta do acordo é criar políticas para preservar essas águas. Que a exploração desta água seja de maneira a respeitar as condições ambientais, que você tenha todo um tratamento, um estudo tecnológico, geológico também, para a exploração adequada disso. Mas eu tenho a convicção de que os nossos especialistas no Brasil e nos outros países que integram este acordo estarão habilitados a ter esse cuidado. A Comissão Mista de Orçamento adiou pela 4ª vez a eleição do presidente do colegiado. Pelo regimento, a vaga cabe ao maior partido do Senado, PMDB. Mas o líder da legenda, senador Renan Calheiros, ainda não indicou os parlamentares que devem integrar a CMO. O PSDB também não fez as indicações. Segundo o presidente interino, o senador Antônio Carlos Valadares, a decisão ficou para a próxima terça-feira. Mas adiei para a próxima terça-feira para dar tempo que os partidos que compõem esta comissão
escolham os seus membros e que possamos finalmente indicar o presidente e depois o relator e entrarmos na discussão da LDO. Se chegarmos a esse número exigido regimentalmente para uma decisão, o presidente poderá sair na próxima terça-feira, caso o PMDB não se incomode com isso, não tenha o interesse que tem demonstrado até agora. Falta de interesse total, o que é um absurdo. E o maestro Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani, pode ser o novo herói brasileiro. Às 19 horas dos dias úteis, quem está com o rádio ligado ouve estes acordes. É um trecho da ópera O Guarani, o mais conhecido da obra do compositor Carlos Gomes. Nascido em Campinas em 1866, o músico estudou no Conservatório de Música do Rio de Janeiro e se formou em regência pelo Conservatório de Milão, na Itália, mesma cidade onde estreou no Teatro La Scala o Guarani, ópera baseada no romance de José de Alencar. A Comissão de Educação aprovou a inscrição do nome de Carlos Gomes no livro dos Heróis da Pátria, livro de aço que fica no Panteão da Liberdade e da Democracia, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O compositor viu sua obra mais expressiva, o Guarani, ser representada em uma das casas de ópera mais famosas da Europa, o Scala de Milão. A partir de então, a obra foi representada também nas principais capitais europeias, garantindo ao maestro a reputação de ser um dos maiores compositores líricos de seu tempo. Como reconhecimento, sua obra foi condecorada em Lisboa pelo rei Carlos I. O projeto agora vai ao plenário. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.